Quarta-feira é dia de empreendedorismo em pauta, um oferecimento do Univag. Professor Flávio Fogel de volta na bancada, faleiro do bom, fácil acontecendo aqui. E hoje com um assunto que é muito importante, porque a gente lida diariamente com tantos conflitos. Foram quantos leões hoje aí no seu dia até o momento? É importante não reagir à chamada inteligência emocional, tomada de decisão. E por falta de um expert no assunto, hoje dois, para somarem aí na sua vida. Paramos onde, professor João? Eu pedi para o Flávio como a gente pode identificar uma pessoa que tem alta capacidade de inteligência emocional. Então, só lembrando, retomando, né? Inteligência emocional, a nossa capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as nossas emoções e de quem está ao nosso redor. Uma pessoa com alta inteligência emocional normalmente tem muito autocontrole, né? Consegue compreender e gerenciar bem as suas emoções, é uma pessoa de autoconsciência, ou seja, reconhece claramente as emoções que tem e como ela afeta a ele mesmo. Sim. E as pessoas que o cercam. É uma pessoa que exercita a empatia, né? Então busca compreender o outro, né, o que o outro está passando. É uma pessoa que tem habilidades sociais fortes, ou seja, capacidade de se relacionar, né, de interagir. E é uma pessoa automotivada, que busca, né, estar automotivada e transmitir, gerar motivação através do seu comportamento, das suas emoções, das pessoas com que ela está se relacionando, no trabalho, né, no seu dia a dia. Dá uma dica pessoal, sem entrar em detalhe. Dá para você, um bom laboratório de ver inteligência emocional é olhar o debate dos candidatos. É um bom laboratório. Você vê que alguns ali a inteligência emocional é baixa. Vai pro piso. Né? E agora pode acontecer, né, gente, de ter assim né, Flávio, a pessoa tem inteligência emocional dentro de uma zona de conforto dele. Se sair da zona de conforto, ele perde a inteligência mas emocional. Isso que você está falando é importante, porque a inteligência emocional mesmo é você reconhecer e gerenciar. Isso. Não só... Porque gerenciar é o que zona diz de o conforto é outra gestão, coisa. Né? A gente fala assim, ser capitão de barco em mar calmo é fácil, todo mundo faz. O verdadeiro capitão, o bom capitão é aquele que navega em tempestade. Não faz bom marinheiro. Exatamente, esse é o ditado. Mas, professor, eu fico sempre com essa dúvida. Então, a inteligência emocional, ela é testada em momentos de crise, de dificuldade. E como é que faz para conter a tal reação, né? Porque somos reativos. Eu, quando tenho uma reação, depois eu fico com vergonha de mim, que eu fico pensando, poxa vida, eu devia ter, né, aquele tempo de pensar, de respirar. Como é que faz para a gente segurar a reação, que é algo tão natural, assim, instinto? Eu acho que... Pode falar, João, depois eu a gente tem que entender a questão da reação. A pessoa que tem inteligência emocional, ele pode até utilizar a seu favor a sua própria reação, sabendo o impacto que ele pode causar do outro lado. O que não pode é você fazer isso que você falou. Você utilizar a reação por instinto e não por consciência. A reação tem que ser... Você controlar a emoção significam respostas racionais, mesmo numa situação que te incomode. E aí é aquela coisa, né? Responder usando isso a teu favor e não responder de sopetão. Né? Tem que usar até a técnica da água. Se você tá louca para responder de sopetão, pega, enche a boca d'água, fica, depois dá uns 10 segundos e responde. Né? Não deixa a emocional prevalecer. Eu, tecnicamente, quando eu quero fazer isso, uma questão de participei de muito debate, né? Eu falo do respirar. Respirar não é respirar fundo e começar, não. Respirar, você criar um subterfúgio para respirar. Quando eu falo antes de responder, eu vou falar alguma coisa, eu estou precisando reconstruir para chegar para a resposta. Né? Para você não ir direto na resposta sobre a condição da emoção. Usa como técnica até, por exemplo, a pessoa fez uma pergunta ou colocou um comentário que te incomodou muito. Para você não responder de sopetão, você vira e usa a técnica e fala assim, peraí, repete isso de novo que eu não entendi, porque eu tenho a correta compreensão do que aonde você quer chegar. Nisso que a pessoa está falando novamente, você está mastigando, entendendo e sabendo como você vai responder. Então é na cara de pau mesmo, assim. Não compreendi. Pode
A sua pergunta, pode repetir? Enquanto isso, você vai. Inteligência emocional passa por usar um pouco a com peroba 2 mesmo. adolescentes em casa, eu vou fazer dessa E tem uma frase que você faz a pessoa repetir em forma de desequilíbrio. Você pergunta assim, você tem certeza mesmo que é isso que está perguntando ou eu não entendi direito? Você pode perguntar de novo? É isso mesmo que eu entendi? Repete para mim. Aí a pessoa, será que eu falei isso? Falei alguma você perde bobagem? Isso é bom com os maridos, né, gente? Já vem O marido com filho adolescente. Ô, Felipe, o Corinthians vai vencer, não estou ensinando nada aqui. Professor, eu acho bom, porque depois dá ruim para mim lá em casa. Eu sou contra time pequeno na final, eu gosto de time grande. Flávio, já que nós falamos agora de inteligência emocional, vamos falar diretamente sobre gestão de conflito. O que caracteriza um conflito no ambiente de trabalho e quais são as principais causas? Quando a gente fala conflito por si só é autoexplicável, né? Mas é qualquer desacordo, qualquer desafensa que você tem no ambiente de trabalho, já que nós estamos falando disso, entre indivíduos, pode ser entre equipes, né? Pode ser também entre diferentes hierarquias, né? Entre áreas. Então, o conflito pode acontecer lá, esse desacordo, que pode ser, João, por diferença de valores, de crenças. Às vezes a pessoa tem valores e crenças por uma determinada situação que está ali e os dois estão interagindo, que gera uma desavença, um desconforto, né? Pode ser também por problemas de comunicação. Isso é o que mais acontece, né? Por isso essa questão de perguntar de novo é uma boa técnica. A pessoa falou um negócio que você não concorda, fala, deixa eu entender melhor, repete o que você quer, porque eu preciso entender o que você quer dizer com isso, né? Isso é algo bastante importante, porque a falta de clareza traz muito mal entendido e traz conflito também. É algo muito presente, inclusive, nesse nosso país, e não é só aqui, mas é a questão de conflito por o que a gente chama na economia de conflito distributivo, né? Distribuição de recursos, assim, aquilo que achar, o fulano ganhou mais do que eu, e principalmente quando você tem equipes ligadas a verbas, a remuneração variável, mas o João está ganhando mais do que eu trabalhei mesmo que ele, ou o Flávio está ganhando mais que Marcela está ganhando mais que ele. Então entra muito essa questão do conflito distributivo também. Personalidade é algo que gera conflito, diferença de personalidade, né? E a gente tem que entender a diversidade nesse aspecto, né? A diversidade tem que ser usada como algo que crie, que traga ideias novas e não algo que seja um ponto de conflito. E algo que é muito presente também hoje é a pressão por resultado, né? A pressão por resultado gera conflito também, é muito presente. Dentro desse espaço tem um fator interessante que é o seguinte: quando você estabelecer uma relação, seja aqui nós de trabalho, seja um casamento, seja uma sociedade, uma das perguntas que a gente não faz, sempre deve ser feita: quanto por cento estou disposto a perder da minha vontade, dos meus desejos? Porque muitas vezes a pessoa está olhando só o que soma, mas não está olhando o que você deixa de somar dentro desse espaço. Você sabe que isso nas técnicas de PNL Coaching a gente chama do sabotador interno, né? Exato. Às vezes você recebe vou dar um exemplo bem básico, você recebe uma proposta para ser promovido. Só coisa de bom, vou ser promovido, vou ganhar mais, vou ter uma posição de liderança. Só que seu sabotador interno está falando assim, eu vou perder tempo com a minha família, eu vou perder minha zona de conforto, e ele está trabalhando o teu inconsciente nisso, né? Entra essa questão. Exatamente, né? É o cálculo que faz. Flávio, e como a inteligência emocional pode ajudar na gestão de conflito? Tem alguns passos que é sempre importante, são básicos e é sempre importante a gente seguir. O primeiro deles está ligado à questão de reconhecer as emoções envolvidas, que a gente está falando aí, né? Assim, olha, quais são as emoções envolvidas nesse conflito? Reconhecer quais as emoções envolvidas das pessoas. A pessoa está com esse tipo de emoção por quê? Ele está perdendo alguma coisa, né? Ele está se sentindo, ele está perdendo prestígio, ele quer ficar em... O que está envolvendo ali de emoções? E a outra está brigando porque, na realidade, porque ela quer estar em evidência, porque a última palavra é dela ou é uma decisão técnica. Então, vamos entender essas emoções envolvidas. Claro, importantíssimo, manter a calma, né? É tentar sair do meio do redemoinho, né? Olha, sai daquele turbilhão e tenta olhar de fora
que aí você vai conseguir ajudar. Se você entrar no meio do turbilhão, esquece, você não vai conseguir resolver isso. Então, não é para agir de maneira impulsiva, maneira agressiva, é para tentar controlar as emoções e não reagir emocionalmente de bate-pronto, né? É fácil isso? Não, gente, mas isso é técnica que você desenvolve, aquela coisa do poder do hábito. Você pode hoje não ter isso, mas procura começar a desenvolver isso, né? Sim. Passo a passo, a cada momento que você passa por isso, conseguir controlar, um passo a mais, e aí vai, né? A escutativa é muito importante, a empatia. Então, quando você está numa situação de conflito e a pessoa está discordando de você, cara, não é não de bate-pronto, né, João? Sim. Procura ouvir o lado do outro. Às vezes o outro tem razão, né? E aí não tem que ser birrento de falar, não, olha, vamos entender. E até para justificar suas razões, tem que ouvir a história inteira do outro. Exatamente, você ouvir a preocupação, os anseios, né, de quem está envolvido do outro lado, para que você, então... Isso vai ajudar a resolver. Você entendendo a perspectiva do outro, ajuda a solução do problema. Sim. Né? Isso é muito importante. A comunicação também tem que ser assertiva, tem que ser precisa. Né? Palavras mal colocadas, Marcela falou isso, a palavra tem poder, e é verdade. Palavras mal colocadas podem trazer a confusão num nível bem mais hard, bem mais difícil. E assim como palavras podem apaziguar, né? Tem uma coisa que eu gosto muito, que é a questão da comunicação não violenta, que é todo um estudo de como você conversar, né? Para que você não potencialize conflitos e tente resolvê-los. É muito importante. E, gente, foco não é na discussão, o foco é na solução. Tem gente que fica dando foco na discussão. O cara quer ver... Prefiro ter prejuízo do que não ter razão. O cara quer ver o negócio pegar fogo e não quer resolver. Então, foco é a solução da questão do conflito. Então, isso são técnicas, assim, básicas. É o básico do básico para você conseguir tentar resolver situação de conflitos, né? Sim. Eu costumo falar, Marcela, que... quando eu pego uma empresa para ver alguma coisa, o conflito ele foi estabelecido em 2 pontos. 5% por distribuição de valores e 95% por comunicação. Aí uma dica gratuita, não devia fazer isso porque daí o pessoal não me contrata, né? Se você for a terceira pessoa, a mediadora do conflito, a solucionadora do conflito, imagina que aqui você e o Flávio estejam com um problema e eu tenho, fazendo parte dos 3, eu tenho que resolver isso. Existe uma hora da discussão que eu tenho que ter a inteligência emocional para perceber que eu não tenho mais como avançar essa discussão. Eu tenho que interromper a discussão, conversar com o Flávio separado, conversar com você e depois eu voltar já tendo o elemento dos 2 para fazer a conjunção. Se eu der a sequência, eu só pioro. Né? Então, a técnica para dono de empresa que tem conflito, né? Lidar com isso. Mesmo. Você pode dar algum exemplo como lidar para aplicar a inteligência emocional na resolução de conflitos? Claro, vamos pensar uma equipe de vendas, que está em conflito por questões de remuneração ou de expectativas, de achar que está injusta a remuneração. O que a gente poderia fazer, você, o gestor dessa equipe? Primeiro ponto é assim, é o que você acabou de falar. Chama para conversar separadamente. Entende a perspectiva de cada um, né? As expectativas, as emoções envolvidas de cada um. Feito. E claro, gente, mantenha neutralidade. Não, nesse momento, não emita opinião. Autocontrole, né? Controle as suas emoções, não tome partido, mesmo que você ache que um tenha mais razão que o outro, nesse momento, não tome partido. Autocontrole total, analise, né, com isenção, com neutralidade. Feito isso, entendeu bem, aí você junta as partes. Promove o diálogo. Né? Tentando levar as partes a entender aquilo que a gente falou, a escutativa. Entenda o lado do outro também. Né? Entender, ouvir. E aí o que você faz? Que é o ponto final, que é você tentar focar, levar para a solução conjunta. A ideia é que não é que você promova, né, João, uma solução. Você tem que levar para que seja consistente as partes a construir uma solução. Tá bom, você tem essa visão, João, você tem essa visão, Marcela. O que a gente pode fazer para que atenda as expectativas de vocês dois? Não, mas você... Não, a gente tem que construir isso conjunto.
Sim. E, é claro, você vai mediar essa conversa, né? Eu faria dessa forma, por exemplo, num conflito. Sim. Vai ter situação que, às vezes, o conflito é irremediável, né? Aí você tem que partir para outras decisões. Sim. Mas, normalmente, uma boa condução, você consegue resolver 95% dos conflitos, até que boa parte deles está ligada a uma questão de comunicação. Sim. Né? E tem um detalhe interessante. O conflito num grupo grande, muitas vezes envolve parte da equipe, ou duas equipes. É um erro você chamar quem não está no conflito para uma reunião de solução. Você chama o grupo, que está na relação de conflito, resolve, e depois você pode chamar num outro momento para comunicar as novas formas operacionais. Exatamente. Mas não trazer para o... Porque a pessoa não tem um conflito na cabeça. Mas qualquer um de nós que estamos aqui, somos convidados para um conflito onde tem duas opiniões diferentes, automaticamente nós vamos construir o nosso conflito. Você vai tomar partido. É. Por Então, isso que é legal você chamar separadamente, isolar, né? E aí pode ser, como você falou, sai daí até uma decisão que é institucional. Que aí pode ser com todo mundo. Nem vira conflito para os outros, que ele vai receber uma decisão institucional. E tem gente que tem a mania, já que está com problema, vou chamar todo mundo. Não, você termina disseminando você só o problema. vai tacar lenha na fogueira. Vai aumentar. Vamos chamar todo mundo aqui para conversar, não faça isso. Descontrolado, igual o fogo, perde controle, E aí eu exatamente. pergunto, quantas vezes não aconteceu? Quantas vezes você entrou numa reunião que você não tinha nada a ver e você fica saiu desconfortável? no fogo, não é verdade? Outro dia, saí lascada inteira. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não tinha nada a ver comigo e eu saí daqui chamuscado. Me lasquei todinho, professor. Acontece Flávio, muito. Quais os principais benefícios de uma boa gestão de conflito para uma empresa? A primeira coisa, a mais importante, é o ambiente de trabalho, né? Você passa a ter um ambiente mais saudável, mais positivo, as pessoas com mais credibilidade, confiando mais umas nas outras. Isso não tem preço numa empresa hoje, isso é muito importante. Com um ambiente mais confiável, com as pessoas compartilhando mais, você vai aumentar a própria questão que é muito importante da criatividade, da inovação. Você acaba reduzindo o turnover dentro da empresa, né? O giro de profissionais, que as pessoas se sentem mais satisfeitas. E, é claro, com isso você ganha também nos resultados, na eficiência, João. Sim. Sem sombra de dúvida. E se não resolver? Há casos onde as pessoas provocam o conflito por má fé ou até terceiras intenções, muitas vezes até levar vantagem sobre a situação. Tem mesmo. E como fica a situação como essa? Isso é cabuloso, porque assim, às vezes a pessoa gera o conflito de forma proposital, de má fé, ou com intenção oculta. Tem um monte assim. Malandro é o que mais tem. E eu vou dizer um negócio para vocês. É porque o conflito pode beneficiar alguém. Sim, sim. Isso. Eu vou te falar, a vida tem mostrado que o malandro é sedutor. O malandro se coloca como o grande cara, o grande profissional. Uma característica que para convencer, né? Tem essa lábia boa. Tem uma lábia, é lábia de estelionatário, né? É bem isso. Eu estou sentindo que o senhor tem passado por tensões. Olha, vou te falar, mas estou resolvendo. Estou tentando evitar o conflito usando a inteligência emocional, né? Mas assim, ó, você tem técnicas para identificar isso, João. Primeiro, assim, o comportamento dessas pessoas, normalmente ela tem comportamento recorrente, assim, né? De frequentemente provocar o conflito, sempre falar que o terceiro é o culpado. Sim. Olha isso, às vezes a pessoa sempre o terceiro é o culpado para a pessoa. Né? É característico, sempre a culpa é de um terceiro. Aí o terceiro sai da jogada, se arruma um outro terceiro. Aí toma cuidado, que um dia o terceiro vai ser você. Vai ser você. Lembrei da quarta cadeira da música, lembra, professor? É isso mesmo, Marcelo, bem lembrado. A quarta cadeira te espera. Aí o seguinte, a pessoa normalmente manipula informação. Não passa as informações corretas, né? Frauda informação, deixa de passar, abre o olho para isso, né? Faz a sabotagem de forma intencional. Às vezes ela faz a área dela, o negócio dela não ir bem, exatamente para gerar um conflito em que ela seja beneficiada. Isso acontece também, né? E a pessoa é resistente sistematicamente às soluções. Você propõe soluções, a pessoa, não, tudo bem, vamos fazer, e não faz. Né? Quanto então, pior, melhor? Exato. Porque o benefício está no caos. Essa é uma questão. E aí, nesses casos, Marcelo, infelizmente, a gestão de conflitos, a inteligência emocional, você tem que tentar usar, mas nem sempre funciona. Então, você se documenta bem, né? E usa a lei a seu favor.
Isso. vai juridicamente para cima, porque assim, malandro tem que responder pelo que faz. Gostei da Exatamente. resposta. Professor, nosso tempo está quase no fim, 1 minuto, e o Matheus perguntou, a gente ficou sem a bateria aqui do celular, retomada a situação, ele está dizendo, Marcela, existe algum conflito que é necessário enfrentar? Sempre busco fugir dos conflitos? É o Matheus Henrique que está esperando a resposta. Olha, inevitavelmente você tem que enfrentar conflitos, Matheus, mas assim, usando inteligência emocional. Sim. O conflito faz a gente crescer, o conflito é uma oportunidade de crescer junto, né? O não enfrentar conflito pode perceber que você está perdendo a oportunidade. Sim. A empresa quer quem resolva. Sim. Você é bem pago por resolver situações de conflito e problema. Né? Se você não quer resolver problema, depois não reclame do seu olerite. E fugir de todos os conflitos não é a solução. Não é a solução. Agora, você pode selecionar os conflitos a quais compensa. Os conflitos que compensam realmente enfrentar, né? Que vão agregar valor, que vão agregar aprendizado e que vão agregar resultado para a empresa e para você. Escolha suas guerras aí, viu, Matheus? Exatamente. Olha Leia Sun Tzu, a arte da guerra. Isso. O Breno está dizendo, parabéns, professor Flávio Fogel, por trazer temas tão relevantes para nós. Isso é muito importante. Parabéns, Marcela, professor João Edson, por trazer esses temas também tão importantes aí, junto com o Univag. O Washington me sinaliza que a gente está chegando ao fim, então fica à vontade. Já faz as considerações sobre o conflito. Não, é isso, é assim, conflito, é como o João disse, você tem o conflito que a gente precisa enfrentar e deve enfrentar e crescer junto e é visto como oportunidade, né? Então, saiba escolher suas batalhas, desenvolva sua inteligência emocional, né? E cresça, aproveite as oportunidades. Muito obrigado pela oportunidade, em nome do Univag, até a próxima semana.